Às 6 da manhã, uma faxineira é encharcada no saguão por um herdeiro mimado. Ninguém faz nada. Ninguém, exceto o destino. O que ninguém imaginava é que aquela invisível guardava um segredo capaz de derrubar um diretor e mudar toda a empresa. Fica até o fim, porque hoje a justiça chega de um jeito que você não espera. Era início de manhã, 6 horas em ponto, quando o saguão da empresa ainda estava quase vazio. O piso de mármore brilhava sob as primeiras luzes do dia, e Helena, ajoelhada com um pano de chão nas mãos, cuidava de cada detalhe com calma e precisão. O balde ao lado dela equilibrava-se cheio de água, colocado de forma que não atrapalhasse o movimento. Para muitos aquela cena era banal, mas para ela era trabalho honesto, feito com dedicação. Foi nesse momento que Vitor entrou, terno impecável, gravata ajustada, expressão de quem acreditava ser dono de tudo ao redor. Empurrou a porta de vidro com força, atravessando o saguão como um rei impaciente. E ao ver Helena no chão, sua voz cortou o silêncio. "Sai da frente." O tom ríspido fez a faxineira se apressar para levantar. "Desculpa, senhor", murmurou. "Eu já estou terminando." Mas Vitor não tinha interesse em desculpas. Aproximou-se, invadindo o espaço dela. "Não tem outro horário para fazer isso? Eu tô passando aqui, não tô?" Helena tentou manter a calma. Explicou que aquele era o único momento em que conseguia limpar sem atrapalhar o movimento intenso do dia. Mas as palavras dela pareciam só alimentar a arrogância dele. Num gesto repentino, Vitor chutou o balde. A água se espalhou pelo mármore, atingindo Helena da cabeça aos pés. Suas roupas ficaram encharcadas, os cabelos colados ao rosto. O barulho seco do balde rolando até bater na parede ecoou pelo saguão, agora repleto de funcionários que chegavam para o trabalho. O silêncio foi absoluto. 10, talvez 15 pessoas testemunharam a cena. Nenhuma disse nada. Nenhuma sequer se moveu para ajudar. Helena permaneceu imóvel por um instante, pingando água suja, antes de respirar fundo e se abaixar para recolher o balde. Vitor, satisfeito, seguiu em direção ao elevador como se nada tivesse acontecido. Para ele, era apenas mais uma manhã. Para Helena, era mais uma ferida silenciosa. Quando o elevador se fechou atrás de Vitor, restou no saguão apenas o som do pano de chão deslizando no mármore molhado. Helena, ainda pingando água suja, continuava seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Sua dignidade era silenciosa, mas impossível de ignorar. Encostado discretamente na parede, Davi, recém-contratado no setor de contabilidade, observava. Era apenas seu terceiro dia na empresa, mas já aprendera a ler o clima. Ninguém mexia com Vitor. O filho do milionário podia fazer o que quisesse e todos fingiam não ver. Mas para Davi, a cena não saía da mente. O rosto sereno de Helena, mesmo após a humilhação. O silêncio pesado dos colegas, que desviaram o olhar como se não tivessem testemunhado nada. Ele sentia o coração apertado. Queria intervir, queria dizer algo, mas o medo de ser o novato que desafiava um herdeiro poderoso o paralisara. Naquele dia, trabalhou com a cabeça longe. Na hora do almoço, voltou ao saguão. Helena já havia terminado a faxina, mas a imagem dela, molhada, humilhada, permanecia viva em sua memória. À noite, em seu apartamento ainda cheio de caixas da mudança, tentou se distrair. Abriu uma cerveja, ligou a televisão, mas nada funcionava. Quando o celular tocou e apareceu o nome de Dona Cleonice, sua mãe adotiva, sentiu-se confortado. Conversaram, como sempre faziam, até que ela mencionou que mandara mais algumas caixas com lembranças de infância. Davi desligou, abriu uma delas e encontrou velhos boletins, camisetas pequenas, desenhos. No fundo, um envelope com fotos antigas. Entre elas, uma imagem que o deixou confuso. Ele, ainda criança, no colo de uma mulher sorridente que não reconhecia. Atrás, em letras cuidadosas, Dona Maria, Juazeiro, 1996. Era o começo de uma descoberta que mudaria tudo. Davi não conseguiu dormir direito naquela noite. A foto da mulher sorridente, segurando-o ainda pequeno nos braços, não saía da sua cabeça. Quem era ela? Por que ele não lembrava? Na manhã seguinte, decidiu ligar de volta para Dona Cleonice. Mãe, achei uma foto estranha. Eu tô no colo de uma mulher chamada Maria, em Juazeiro. A senhora lembra? Do outro lado da linha, silêncio. Uma pausa longa que doeu.
Até que ela respondeu com voz calma: Filho, essa história é complicada. Dona Maria era uma mulher muito boa, ajudava crianças no Nordeste. Foi ela quem trouxe você para o Sul quando ainda era pequeno. Davi ficou atônito. Ah, como assim trouxe? Você não lembra, né? É melhor assim. Mas saiba que foi ela quem garantiu que você tivesse uma família. Ele encarou a foto novamente. Aquela mulher desconhecida, afinal, era a responsável por seu destino. Horas depois, já no trabalho, guardou a foto na carteira. Na hora do almoço, encontrou Helena limpando os vidros da entrada. Criou coragem e se aproximou. Dona Helena, desculpa incomodar. Posso te mostrar uma coisa? Ela se virou, surpresa por um executivo falar com ela. Davi tirou a foto da carteira. Reconhece essa mulher? O rosto de Helena mudou. Seus olhos marejaram e ela precisou se apoiar na parede. Meu Deus! Onde conseguiu isso? Era uma foto minha de quando criança. Quem é ela? Era minha mãe. Helena respondeu com voz trêmula. Dona Maria. Davi sentiu o chão sumir sob seus pés. A faxineira invisível que todos desprezavam era filha da mulher que havia mudado sua vida para sempre. E você, no lugar de Davi, o que faria ao descobrir uma conexão tão inesperada? Contaria para todos ou guardaria em segredo? Comenta aqui embaixo e já deixa o like, porque a revelação que vem a seguir vai surpreender você ainda mais. Depois da revelação, Davi ficou em silêncio, olhando para Helena como se fosse a primeira vez que realmente a enxergasse. Ela segurava a foto com tanto cuidado, como se fosse um tesouro perdido. Você é filha dela? Perguntou ainda incrédulo. Helena assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto cansado. Minha mãe sempre falava de vocês, dos meninos que ela ajudava a encontrar famílias. Ela dizia que um dia iria reencontrar cada um. Eu nunca imaginei que seria assim. O coração de Davi disparava. Aquela mulher que até ontem ele considerava apenas uma faxineira, agora era parte fundamental de sua história. Então, de certa forma, nós crescemos juntos, não é? Murmurou. Sim. Ela respondeu com um sorriso triste. Só que em caminhos diferentes. Davi ficou alguns segundos calado, tentando absorver aquilo. Helena, que todos ignoravam, carregava uma história grandiosa dentro de si. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Não via mais apenas a funcionária humilde limpando os corredores. Via a filha da mulher que lhe dera uma nova chance de vida. Via uma guardiã silenciosa de memórias. Antes de sair, Helena devolveu a foto, mas seu olhar ficou preso nele. Davi, cuide dessa lembrança. Minha mãe acreditava que nada acontece por acaso. Se essa foto voltou para você agora, é porque ainda tem um propósito. Ele guardou o retrato na carteira, como se fosse um amuleto. E pela primeira vez desde que chegara àquela empresa, sentiu que tinha algo maior a cumprir ali dentro. Enquanto Davi tentava processar a descoberta, Vitor continuava sua rotina de arrogância e desmandos. Se gritava com a secretária porque o café não estava na temperatura certa, se humilhava gerentes por pequenos atrasos, tudo era comum. A empresa inteira parecia refém do seu temperamento explosivo. Na contabilidade, Davi ouvia os colegas cochichando sobre as últimas atitudes do herdeiro. Semana passada ele cancelou um contrato de milhões, só porque o fornecedor não atendeu o telefone na primeira tentativa, contou Roberto, colega de setor. E o pior, completou outra funcionária. Fez a empresa pagar multa e ainda nos culpou pelo prejuízo. Davi percebia que o medo reinava. Ninguém ousava enfrentá-lo, pois todos sabiam que ele era o filho do dono e herdeiro direto da holding. Numa reunião tensa, Vitor chegou a bater na mesa gritando: Eu nasci nesta empresa. Vocês todos são apenas empregados. E empregados obedecem. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Alguns funcionários saíram da sala com lágrimas nos olhos. Davi observava tudo, cada vez mais incomodado. Mas ao contrário dos outros, agora ele tinha algo que ninguém tinha: a confiança de Helena. E por extensão, a ligação com a memória de Dona Maria. No almoço, ele desceu para encontrá-la novamente. Helena estava no depósito, arrumando produtos de limpeza. Você vê o que ele faz, Helena? Como pode alguém tratar as pessoas assim? Perguntou indignado. Ela o encarou com calma, como sempre fazia. Davi, minha mãe me ensinou uma coisa. Poder sem humildade destrói. Eu observo e espero. O tempo mostra quem realmente é quem.
As palavras dela ecoaram dentro dele. Talvez a chave para enfrentar Vitor não fosse a força, mas a paciência. E, principalmente, a sabedoria que Helena carregava como um escudo invisível. Os dias seguintes foram intensos. Vitor parecia piorar a cada semana, criando atritos com fornecedores, humilhando funcionários e espalhando medo pelos corredores. Mas enquanto todos se encolhiam diante dele, Helena permanecia calma, quase invisível. Intrigado, Davi começou a observar mais de perto aquela mulher que todos ignoravam. Notou que ela conhecia cada canto do prédio, cada funcionário pelo nome, e que, de alguma forma, sempre estava por dentro de tudo. Era como se ela fosse os olhos e ouvidos silenciosos da empresa. Durante um almoço, Davi decidiu arriscar. Helena, me diz uma coisa. A dona Lourdes comentou que você cuidou de uma senhora rica antes de trabalhar aqui. Quem era? Helena ficou em silêncio por alguns instantes, organizando panos de limpeza antes de responder. Dona Albertina. Cuidava dela havia mais de 10 anos. Era uma mulher solitária com muito dinheiro, mas nenhum parente próximo. E ela te tratava bem? Insistiu Davi. Sim, no final dizia que eu era como uma filha. Quando ela morreu, deixou algumas coisas para mim. Helena parou no meio da frase, como se tivesse revelado demais. Seu olhar se perdeu por um instante. Depois ela voltou ao trabalho. Mas isso já não importa. O que importa é seguir em frente. Davi percebeu que havia muito mais naquela história do que ela estava disposta a dizer. E pela primeira vez, teve a sensação de que Helena escondia um segredo maior. Algo que poderia mudar tudo. Ele não sabia exatamente o que era, mas tinha certeza de uma coisa. Helena não era apenas uma faxineira. Naquela noite, incomodado pela sensação de que havia peças soltas nesse quebra-cabeça, Davi começou a pesquisar mais a fundo sobre a empresa. Queria entender quem eram os acionistas, como o poder se distribuía e por que Vitor agia como se fosse o único dono de tudo. Vasculhando relatórios, encontrou algo que chamou sua atenção. Entre os sócios, além da construtora Mendes, que controlava 40% da holding, havia uma participação de 15% em nome de uma empresa chamada HS Santos Investimentos. HS Santos. O coração de Davi disparou. Santos era o sobrenome de Helena. A curiosidade virou obsessão. Ele passou horas na internet buscando informações. Descobriu que a HS Santos fora registrada 8 anos antes, sempre em dia com impostos e obrigações legais. Não tinha site, não tinha sede luxuosa, não tinha nada além de um endereço discreto e o nome de sua proprietária, Helena Santos. Davi quase não acreditou. A faxineira que todos ignoravam era, na verdade, a segunda maior acionista da holding. Na manhã seguinte, chegou mais cedo e foi direto procurá-la. Encontrou-a no depósito, organizando produtos de limpeza. Helena, preciso te perguntar algo, disse com a voz firme. HS Santos Investimentos. É você, não é? Ela parou por alguns segundos, imóvel. Depois suspirou fundo, como quem já esperava aquela pergunta. Sim, Davi. É meu. Ele ficou sem palavras. Mas por quê? Por que trabalhar como faxineira se você é dona de parte da empresa? Helena olhou para suas próprias mãos calejadas. Porque aqui, invisível, eu vejo a verdade. Vejo quem realmente é quem. Davi entendeu. Helena não era apenas alguém que herdara dinheiro. Ela era uma estrategista silenciosa, observando o coração da empresa por trás de um pano de chão. Depois da revelação, Davi passou a enxergar Helena sob uma nova luz. Ela não era apenas a filha de Dona Maria, nem apenas a herdeira discreta de Dona Albertina. Era alguém que tinha escolhido se esconder atrás do uniforme de faxineira para observar a empresa por dentro, em silêncio. Helena, você podia estar no conselho tomando decisões importantes, disse Davi, incrédulo. Ela sorriu, um sorriso sereno que misturava sabedoria e paciência. Poder sem sabedoria é perigoso, Davi. Eu aprendi com minha mãe que o verdadeiro valor de uma pessoa aparece quando ninguém importante está olhando. Essas palavras ficaram gravadas na mente dele. Helena não queria o brilho das salas envidraçadas, nem os holofotes. Queria ver como as pessoas tratavam aqueles que pareciam invisíveis. Era ali, nos gestos pequenos, que se revelava o caráter verdadeiro. Com o tempo, Davi percebeu que Helena acumulava informações de maneira quase natural. Quando alguém precisava de detalhes sobre contratos, sobre funcionários ou até sobre mudanças discretas,
acabava de alguma forma perguntando a ela. Era como se ela fosse a memória viva da empresa. E Vitor continuava agindo como se fosse dono do mundo. Mas Helena observava, sempre com calma, sempre em silêncio. Um dia Davi não se conteve. Você não vai fazer nada contra ele? Ainda não. Helena respondeu sem hesitar. Mas o momento vai chegar, quando ele cruzar a linha que não pode ser cruzada. Davi ficou intrigado com aquelas palavras. A linha que não pode ser cruzada. O que Helena queria dizer? A resposta não demorou. Em poucas semanas, Vitor conseguiu criar 3 crises graves. Cancelou contratos importantes por capricho, usou o cartão corporativo em despesas pessoais e ainda demitiu 2 funcionárias da contabilidade que ousaram questioná-lo. A cada ato, o clima na empresa piorava. Os corredores se enchiam de tensão, os funcionários trabalhavam com medo e a sensação de que algo estava prestes a explodir pairava no ar. Certa manhã, Davi testemunhou o estopim. Vitor entrou no elevador e encontrou seu José, o segurança mais antigo da empresa. Com 65 anos era respeitado por todos, mas para Vitor não passava de um velho ultrapassado. Esse elevador tá lento. Você devia se aposentar, seu José. Já tá velho demais para isso. Vitor disse em tom cruel. O segurança abaixou a cabeça, tentando se defender. Ainda faltam 5 anos para minha aposentadoria. E daí? Eu posso te mandar embora hoje mesmo. Davi sentiu o sangue ferver, mas nada pôde fazer. Seu José saiu cabisbaixo, humilhado. Na hora do almoço, Vitor voltou ao saguão. Helena estava limpando o chão. Ele se aproximou e, com a mesma arrogância de sempre, começou a pisar de propósito sobre o mármore recém-limpo. Isso aqui tá uma nojeira. Você não sabe limpar direito. Helena respirou fundo, mas dessa vez não baixou a cabeça. O senhor tem certeza disso? Vitor riu com desdém. Claro que tenho. Aliás, tô pensando em trocar a equipe de limpeza inteira. Vou contratar uma empresa terceirizada. Foi nesse instante que Helena parou. Levantou-se lentamente e o encarou nos olhos. Então acho que chegou a hora de conversarmos em uma reunião de conselho. O sorriso de Vitor desapareceu. Pela primeira vez, parecia perdido. As palavras de Helena ecoaram pelo saguão. Reunião de conselho. Vitor riu alto, mas o riso soou forçado. Você enlouqueceu? Faxineira não participa de conselho. Helena não desviou o olhar. Eu não sou apenas faxineira, Sr. Vitor. Sou acionista desta empresa. Tenho direito a voz e voto. O silêncio que se formou em volta foi quase palpável. Os funcionários que testemunharam a cena não acreditavam no que ouviam. Vitor ficou imóvel por alguns segundos. Depois se virou, tentando disfarçar o nervosismo. Isso é ridículo. Mas Helena já havia tomado sua decisão. Dentro de 1 hora, o conselho receberia a convocação oficial para uma reunião extraordinária. Vitor podia espernear o quanto quisesse, mas não poderia impedir. A notícia se espalhou pelos corredores como fogo em palha seca. A faxineira é acionista? Perguntavam uns aos outros em sussurros. Vai ter reunião hoje mesmo, às 5. Enquanto isso, Vitor passou a tarde inteira ligando para advogados, contadores, qualquer um que pudesse confirmar ou negar a informação. Ninguém lhe deu respostas concretas, apenas repetiam. A senhora Helena Santos é de fato proprietária da HS Santos Investimentos. Davi observava tudo de longe. Sentia um misto de ansiedade e orgulho. Helena tinha esperado o momento certo, e ele havia chegado. Às 5 em ponto, a sala do conselho estava cheia. Vitor andava de um lado para o outro, impaciente. Quando a porta finalmente se abriu, Helena entrou. Mas não era a faxineira. Vestia um terno azul marinho simples, porém elegante. O cabelo preso com cuidado, uma pasta de couro firme nas mãos. Era a mesma Helena de sempre, mas transformada. Boa tarde, sou Helena Santos, proprietária da HS Santos Investimentos, acionista com 15% desta empresa. O choque estampado no rosto de Vitor foi a confirmação de que o jogo tinha mudado. Dentro da sala de conselho, o clima era de tensão. Helena distribuiu relatórios detalhados sobre cada uma das irregularidades cometidas por Vitor. Contratos cancelados por capricho, uso indevido do cartão corporativo, demissões injustas e até humilhações públicas a funcionários. Não estou acusando, disse com voz firme. Estou apresentando fatos. Dr. Ramalho, presidente do conselho, folheava as páginas impressionado. Senhora Helena, como conseguiu todas essas informações? Ela sorriu levemente.
Quando você é invisível, as pessoas não percebem que estão sendo observadas. E aí mostram quem realmente são. Vitor explodiu. Isso é uma armação. Ela é só uma faxineira. Mas o advogado da empresa confirmou a autenticidade dos documentos. As provas eram incontestáveis. Vitor, mantenha a compostura, pediu o Dr. Ramalho, já irritado. Enquanto isso, os outros acionistas trocavam olhares sérios. Alguns já cochichavam sobre sua conduta há meses, mas agora havia registros, datas, testemunhas. Não havia mais como varrer a sujeira para debaixo do tapete. O que a senhora propõe? Perguntou o presidente do conselho, após alguns minutos de silêncio. Helena respirou fundo e encarou Vitor, que parecia cada vez menor na cadeira. Eu poderia pedir a demissão imediata. Tenho votos suficientes para isso. Todos prenderam a respiração. Vitor arregalou os olhos, esperando o golpe final. Mas não vou, completou Helena calmamente. Isso seria fácil demais. O problema não é falta de competência, é falta de humildade. Minha proposta é que o Sr. Vitor seja afastado da diretoria executiva por 6 meses. E nesse período trabalhe nos setores operacionais da empresa. Do chão à segurança. Vai aprender o valor de cada funcionário. Um burburinho tomou conta da sala. Vitor gritou. Isso é humilhação. Não. Helena respondeu firme. Isso é educação. A votação começou. 1 a 1, os acionistas levantaram as mãos. O resultado foi claro. 6 votos a favor, apenas 1 contra, o dele próprio. A queda do herdeiro estava decretada. Vitor saiu da reunião branco como papel. O herdeiro arrogante, acostumado a gritar e a ser obedecido, agora se via condenado a trabalhar ao lado daqueles que desprezava. Nos corredores, o burburinho era inevitável. Você acredita? Ele vai ter que limpar chão. Vai ser bom para ele aprender. 2 dias depois, o castigo começou. Vitor apareceu no setor de manutenção ainda de terno e sapatos sociais, acreditando que conseguiria impor respeito com a mesma postura de antes. Mas o supervisor foi direto. Aqui a gente trabalha de uniforme. Vai suar muito, doutor. Contrariado, Vitor trocou de roupa. Pela primeira vez na vida segurou ferramentas, carregou caixas e ouviu ordens de pessoas que antes ignorava. No início fazia tudo com cara fechada, sem dirigir palavra a ninguém. Mas não havia escapatória. Davi, acompanhando de longe, observava cada detalhe. A transformação não seria imediata, mas estava acontecendo. Vitor já não podia se esconder atrás do sobrenome. Era apenas mais um trabalhador. E, entre aqueles que testemunhavam tudo, havia um certo alívio. Funcionários antes humilhados agora viam o herdeiro experimentar o outro lado da moeda. E você? Acredita que uma pessoa pode mudar quando é obrigada a sentir na pele a vida que desprezava? Deixe seu like se acha que sim, porque a mudança de Vitor está só começando. As primeiras semanas foram difíceis para Vitor. Reclamava do calor, das tarefas repetitivas, das ordens recebidas. Mas aos poucos, pequenas mudanças começaram a surgir. Numa manhã, Davi cruzou com ele no corredor. Vitor, que antes passaria reto com arrogância, levantou a cabeça e acenou. Não disse nada, mas o gesto simples já era um sinal. No setor de segurança, aconteceu algo ainda mais inesperado. Vitor ajudou seu José a carregar caixas pesadas até a portaria. Durante o esforço, murmurou. Desculpa pelo que eu disse aquele dia. Sobre você ser velho demais. Foi coisa de idiota. Seu José, surpreso, apenas sorriu. Deixa pra lá, doutor. Todo mundo fala besteira quando tá nervoso. Mas Davi, que viu a cena de longe, ficou impressionado. Nunca tinha imaginado Vitor pedindo desculpas a alguém. Com o passar dos dias, o herdeiro foi abandonando os ternos caros. Começou a usar camisas simples, jeans, e até a se misturar nos intervalos, almoçando com colegas que antes não existiam para ele. Aos poucos, a empresa também respirava melhor. Os corredores já não estavam carregados de tensão. Funcionários sorriam mais, conversavam com leveza. Era como se o peso do medo tivesse diminuído. Davi compartilhou a observação com Helena. Ele está mudando, ela respondeu com calma. Mudança verdadeira demora, mas talvez ele esteja finalmente aprendendo a ser humano. Era apenas o início, mas já não havia dúvidas. Vitor estava sendo transformado pelo chão que antes desprezava. A cada semana que passava, Vitor parecia menos arrogante e mais humano. Ainda era reservado.
Ainda guardava um certo orgulho, mas já não o humilhava, já não gritava. Começava a ouvir. Foi quando surgiu sua maior prova. Ele havia voltado ao setor de limpeza, dessa vez sob a supervisão de Helena. No primeiro dia, limitou-se a segui-la em silêncio, copiando seus movimentos. No segundo, arriscou perguntas sobre técnicas de limpeza, produtos e formas de organizar o material. Helena, paciente, respondia como se estivesse treinando um aprendiz qualquer. Mas o momento decisivo veio no terceiro dia. Enquanto limpavam juntos os vidros da entrada, um executivo parceiro da empresa entrou no prédio. Reconheceu Vitor e riu debochado. "Vitor, o que você está fazendo aí?" O silêncio pesou. Por um instante, Davi, que observava a cena, acreditou que o antigo Vitor voltaria, que explodiria de raiva, justificaria que tudo não passava de um castigo temporário. Mas não. Vitor respirou fundo, olhou para o colega e respondeu: "Estou aprendendo. Aprendendo a trabalhar de verdade." O homem ficou desconcertado e saiu sem dizer mais nada. Helena, ao lado, continuou limpando calmamente. Depois de alguns segundos, sorriu discretamente. Boa resposta. Naquele instante, algo mudou para sempre. Vitor, pela primeira vez, não sentiu vergonha do que estava fazendo. Sentiu respeito. 6 meses depois, a empresa era outra. O clima de medo havia desaparecido. Os funcionários trabalhavam com mais leveza e até os corredores pareciam mais iluminados. Vitor, agora de volta à diretoria, não era mais o mesmo homem. Tinha aprendido a olhar nos olhos, a cumprimentar pelo nome, a valorizar o esforço de cada setor. Naquele dia, Helena caminhava pelo saguão como sempre fez. Não era mais apenas a faxineira invisível. Sua identidade como acionista havia sido revelada, mas ela preferia continuar circulando pelos corredores, ouvindo, observando, cuidando. Vitor a encontrou perto da recepção. Carregava relatórios sob o braço e um sorriso sincero no rosto. "Bom dia, Helena. Consegui renegociar o contrato com a fornecedora São Paulo. Eles voltaram a confiar na gente." Helena assentiu. "Muito bom. O trabalho de qualidade sempre começa na base." Ele respirou fundo, como se ainda tivesse algo a dizer. "Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Obrigado." Helena apenas sorriu, voltando a caminhar pelo saguão. Para ela, aquilo não era sobre vingança nem sobre poder. Era sobre transformar vidas. Ao passar pelo setor de limpeza, encontrou Carlos, o novo funcionário, passando pano no chão com dedicação. Aproximou-se e disse: "Está indo muito bem. Lembre-se sempre, não importa qual trabalho você faz, importa como você faz." Carlos sorriu orgulhoso. Helena seguiu em frente. Continuava a mesma mulher simples, mas agora todos sabiam quem realmente era. Porque no fim, o verdadeiro poder não estava em títulos ou cargos, mas na forma como se tratava cada pessoa. E Helena Santos sabia disso melhor do que ninguém. E você? Acredita que todos merecem uma segunda chance como o Vitor recebeu? Se essa história emocionou você, deixe o like agora mesmo. Compartilhe com alguém que precisa refletir sobre respeito e humildade. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração.